A saga sagrada do dízimo, do Antigo ao Novo Testamento. Nas profundezas da consciência humana, existe uma verdade antiga. Não somos apenas receptores, mas também canais. A ideia de devolver uma porção do que recebemos a uma fonte superior é um dos conceitos espirituais mais antigos e poderosos da humanidade. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro ou obrigações religiosas. É a saga do dízimo, uma jornada que começa sob um céu estrelado na antiga Mesopotâmia, se solidifica nas leis de uma nação nascente, ecoa através das advertências apaixonadas dos profetas e é redefinida no coração da mensagem de Jesus e nos primórdios dramáticos da Igreja. Prepare-se para explorar os fundamentos de uma prática que promete não a diminuição, mas a multiplicação, e desvendar por que um simples ato de devolução tem sido, por milênios, considerado a chave para abrir as janelas dos céus. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. A semente patriarcal. Uma resposta de gratidão. Muito antes de ser uma lei escrita em tábuas de pedra, o dízimo nasceu como um ato espontâneo de reverência e gratidão. As primeiras sementes desta prática são encontradas nas narrativas dos grandes patriarcas de Israel. Abrão e o sacerdote do Deus Altíssimo, ca. 2000 a.C. A primeira menção explícita ao dízimo na Bíblia ocorre em Gênesis 14. Abrão, mais tarde Abraão, retornando de uma audaciosa vitória militar contra uma coalizão de 4 reis, é recebido por Melquisedeque, rei de Salém, a antiga Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Movido por uma profunda gratidão, não por um mandamento, mas por um impulso de seu coração, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. O Midrash, Gênesis Rabá 43-6, expande este momento, sugerindo que o ato de Abrão foi um reconhecimento de que sua vitória não veio de sua própria força, mas da intervenção divina. O voto de Jacó em Betel, c. 1800 a.C. A segunda instância patriarcal vem com o neto de Abraão, Jacó. Fugindo de seu irmão Esaú, ele tem um sonho poderoso de uma escada que liga a terra ao céu. Ao acordar, ele faz um voto. Se Deus for comigo, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. O voto de Jacó estabelece o dízimo como um ato de parceria e reconhecimento contínuo da provisão divina em sua vida. A lei mosaica. A estrutura de uma nação santa. O que começou como um ato voluntário foi codificado na Torá como uma parte essencial da estrutura de Israel, através de um sistema de múltiplos dízimos. O primeiro dízimo, Maaser Rishon. O sustento dos levitas. 10% de todos os produtos da terra e dos rebanhos eram dados aos levitas, que serviam no tabernáculo e no templo e não possuíam herança de terra. Levítico 27, 30 a 32, Números 18, 21 a 24. O segundo dízimo, Maaser Sheni. O dízimo da celebração. Em certos anos, um segundo dízimo era levado a Jerusalém para ser consumido pela família em celebrações festivas diante de Deus, ensinando-os a se alegrarem na provisão divina. Deuteronômio 14, 22, 27. O dízimo dos pobres, Maaser Ani. A justiça social. A cada 3 anos, o segundo dízimo era redirecionado para ser distribuído localmente aos mais necessitados. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, estabelecendo um sistema de bem-estar social. Deuteronômio 14, 28, 29. Os profetas. Um chamado à fidelidade e a promessa da bênção. Com o tempo, a fidelidade de Israel vacilou. O profeta Malaquias confrontou a nação com palavras duras, acusando o povo de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. É nesse contexto que surge a famosa promessa e desafio de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A narrativa de Malaquias 3:10-12
é uma poderosa promessa de Deus para seu povo, e começa com um desafio direto e corajoso. Ponham-me à prova. Deus, através do profeta Malaquias, convida seu povo a uma ação de fé. A instrução é clara. Tragam o dízimo inteiro ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. O dízimo, que é a 10ª parte de tudo o que se ganha, não é apenas um ato de caridade, mas um gesto de reconhecimento de que toda a prosperidade vem de Deus. É um ato de confiança, que mostra que o povo acredita que Deus irá prover, mesmo depois de terem dado uma parte de seus recursos. E a promessa de Deus é extraordinária. Ele não diz que dará uma pequena ajuda, mas sim que abrirá as comportas dos céus e derramará tantas bênçãos sobre aqueles que são fiéis, que eles nem terão onde guardá-las. É uma imagem de abundância que vai além de qualquer expectativa humana, uma torrente de bondade vinda diretamente de Deus. Mas as bênçãos não são apenas materiais. Deus também promete uma proteção especial. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. É uma garantia de segurança e estabilidade, a certeza de que o trabalho e o esforço não serão em vão. Deus se torna o protetor da prosperidade de seu povo, afastando o mal e garantindo a colheita, e o resultado final é ainda mais grandioso. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será uma terra de deleites. A fidelidade do povo a Deus não beneficia apenas a si mesmo, mas se torna um testemunho para o mundo. O povo de Deus, abençoado e próspero, se torna um exemplo para todas as nações, mostrando a bondade e a fidelidade de Deus. A promessa do dízimo em Malaquias é, no final das contas, uma história de fé, abundância e testemunho. Jesus e o Novo Testamento. O peso da lei e a integridade do coração. Com a chegada de Jesus, o discurso sobre o dízimo é colocado em uma nova e mais profunda perspectiva. A crítica de Jesus aos fariseus. Em Mateus 23:23, Jesus dirige uma dura crítica aos mestres da lei. Eles eram meticulosos em dizimar até mesmo os menores temperos de suas hortas, como a hortelã, o endro e o cominho. Jesus não condena a prática em si, afirmando: devíeis fazer estas coisas. No entanto, ele expõe a hipocrisia deles ao focar no detalhe, enquanto negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Para Jesus, o dízimo sem um coração justo era um ritual vazio. A sombra da hipocrisia. O caso de Ananias e Safira. Após a ascensão de Jesus, a igreja primitiva em Jerusalém vivia um fervor de generosidade radical. O livro de Atos descreve como os crentes vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído conforme a necessidade de cada um. Atos 4:34-35. Era um ambiente de total transparência e entrega. É neste cenário que surge a história sombria e instrutiva de Ananias e sua esposa, Safira. Eles também venderam uma propriedade, mas, em conluio, decidiram reter uma parte do dinheiro para si. O problema não foi reter o dinheiro. O problema foi a mentira. Ananias apresentou a oferta aos apóstolos como se fosse o valor total da venda, buscando a reputação de grande generosidade sem o sacrifício correspondente. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, confrontou-o diretamente. Ananias, por que Satanás encheu o seu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3-4. Ao ouvir isso, Ananias caiu e morreu. 3 horas depois, Safira chegou, repetiu a mentira e teve o mesmo destino. A história de Ananias e Safira não é sobre a obrigação de dar tudo, mas sobre a absoluta seriedade da integridade diante de Deus e da comunidade. O pecado deles foi a hipocrisia, a duplicidade de coração e a tentativa de enganar o próprio Espírito de Deus. O resultado foi um grande temor, que se apoderou de toda a igreja,
ensinando uma lição indelével. No reino de Deus, a motivação e a honestidade do coração são infinitamente mais importantes do que a aparência externa do sacrifício. O princípio paulino da generosidade. Mais tarde, o apóstolo Paulo, ao escrever às igrejas, move o foco do mandamento legalista para o princípio da generosidade alegre e proporcional. Ele instrui os coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. A ênfase é em dar conforme a prosperidade de cada um. 1 Coríntios 16:2. Como um ato de adoração voluntário e alegre. Um princípio eterno de confiança e provisão. A história do dízimo é uma jornada notável do coração para a lei, e da lei de volta para a integridade do coração. O que começou com Abrão tornou-se a espinha dorsal de uma nação. Foi o barômetro da saúde espiritual de Israel, medido pelos profetas. Foi usado por Jesus para ensinar sobre a justiça e a misericórdia. E na história trágica de Ananias e Safira, tornou-se um lembrete eterno da aversão de Deus à hipocrisia. Seja visto como um mandamento literal de 10% ou como um princípio abrangente de generosidade, o dízimo carrega uma verdade atemporal. O reconhecimento de que tudo o que temos é um presente. É um ato de confiança que desafia a mentalidade de escassez, declarando que, ao abrirmos mão de uma parte com um coração puro, nos tornamos canais para um fluxo ainda maior de abundância. A promessa de Malaquias sobre as janelas do céu, abertas, continua a ressoar, convidando cada geração a testar o princípio de que, na economia divina, a verdadeira riqueza não é medida pelo que se acumula, mas pelo que se devolve com integridade e gratidão.